Oi, gente, tudo bom? Queria falar uma coisa hoje pra vocês que eu tenho aprendido a duras penas. Uma coisa importante que eu quero falar. Tudo que eu falar aqui, eu sempre vou colocar o nome de Deus. Se alguém tiver alguma coisa contra isso, já me diz tchau, tá? Porque Jesus meu guia é. Então, tudo que eu aprendo, independente de onde venha, eu vou buscar na palavra de Deus se isso é verdadeiro, entendeu? Então, uma coisa que eu tenho aprendido a duras penas é de que o nosso corpo é nosso templo e que a gente precisa cuidar dele, porque senão dá PT. Eu tô com 45 anos, né? E agora eu tô me dando conta disso. Por quê? Eu cheguei na perimenopausa. Alguém já ouviu falar sobre isso? É babado, gente. É babado. Perimenopausa, a gente fica esquecida. A gente começa a ter fogacho. A gente tem coceira no ouvido. Eu tenho coceira no ouvido. Que mais? A menstruação desregula. Então, a menstruação desregulando, o que acontece? Você passa a ter irritabilidade, porque você não sabe quando vai descer, seu organismo, né? Não sabe quando vai descer, então você começa a ter irritabilidade. E aí, é complicado, né? Porque a gente não vive sozinho, então lidar com as pessoas, você que não entendem isso, você tem mal-estar do nada, do Neida, você tá lá bem, aí de repente começa a te dar um piripaque, aí você tem esse mal-estar, você tem dor de cabeça também, do Neida, tá bem, de repente começa a dar uma dor de cabeça. Espera aí, gente. Você tem dor de cabeça, você tem fogacho, você passa a não dormir direito. Então, é bem complicado. Não vou brincar, não vou mentir pra vocês, não. É bem difícil. Ai, meu bebê. Ai, é coisa... Nunu! Nenenzinho da mamãe! Ele é surdo, gente. Tá velho. Snoopy! Ai, que coisa linda da mamãe! Conheceram o meu bebê. Só sobrou esse, porque a Júlia e o Gui já... Bom, então... aí a gente começa a se dar conta que se a gente não se cuidar, você vai dar PT. Você começa a perceber isso assim. Outra coisa também, pele. A pele da gente você começa a precisar tratar. Olha como é que eu tô com espinha. Os poros ficam mais abertos. É por causa da idade também, né? Mas é um problema, viu? Esse negócio da idade. Progesterona baixo, são muitas coisas, são muitos sintomas que, às vezes, se você não tem uma pessoa perto de você pra te dar um toque, que tipo assim, será que você já tá na perimenopausa? Você não se toca, você acha que você tá ficando louca, você acha que sua cabeça tá falhando, entendeu? As pessoas não têm paciência com a gente. E a gente precisa se perceber, sabe? Porque senão a gente entra num looping de sintomas e a gente não se entende e a gente fica mal. É muito ruim. Então, assim, é muito legal a gente conversar com pessoas. Tô temperando frango, gente, olha. Temperinho pega marido. Ver se é bom. E a gente passa a não se perceber, a gente tem que se perceber, porque senão você se sente o cocô do cavalo do bandido, sabe? Porque você tá bem, de repente você tem uns piripaque, uns mal-estar, uns fogacho. É muita coisa, muita coisa. Outra coisa também, a vista.
a vista da gente, se você já usa óculos, o grau aumenta. E é um sintoma da perimenopausa. Alguém sabia disso? Para me falar? Não. Entendeu? Então, assim, a gente precisa estar pronto. Como eu já falei em alguns vídeos que eu não venho de uma família estruturada, então eu não tive mãe, não pude perceber isso acontecendo com a minha mãe, não tive essa orientação. E eu passo isso pra minha filha, eu falo, filha, ó, você observa bem como a mãe tá, porque muito provavelmente você vai passar. Muito provavelmente. Genética é fogo, né? E aí, pra não passar, a gente tem que fazer coisas preventivas, que a gente não fez, eu não fiz. Então, ir regularmente na ginecologista, ver como é que tá. Agora, nesse caso, eu tô tendo que ver os meus hormônios, como é que tá, se eu vou precisar repor. Reposição de vitaminas, que a gente, a partir acho que dos 30 anos, já começa a perder vitaminas, não absorver. É muito complexo, o ser humano é muito complexo. E aí, eu volto pra Deus, né? Como Deus é perfeito, né? E como na palavra está escrito a maneira certa de viver. Porque se você seguir o que ele fala lá, não tem como dar errado. E aí você fala, ele fala assim, Deus, né? Ama o próximo como a ti mesmo. E aí, se você não se ama, como que você vai amar o próximo? Se você não tá bem, se a tua cabeça não tá bem, como que você vai estar bem com as pessoas próximas de você, que convivem com você na tua casa? Como? Como com essas alterações de humor, dor de cabeça, mal-estar, ouvido coçando, entendeu? Alteração de humor é uma coisa terrível. Eu sei porque eu tive isso a vida inteira. Hoje eu tomo um antidepressivo pra não ter mais. E aí eu tava sendo a mulher mais feliz da vida. E aí quando eu entrei nos 45 anos, puf, eu comecei a ter alteração de humor de novo. Eu falei, opa, o que tá acontecendo? Né? E por isso que a gente precisa se amar. E se amando, a gente se percebe, a gente começa a se olhar, né? Outra coisa que eu percebi que é muito importante, exercício físico. Eu tenho feito uns exercícios físicos em casa. Às vezes eu desço pra academia do prédio. Mas assim, eu fui subir a rua ontem, aqui na frente, que se eu não ando quase, né? É só de carro. Isso é um outro erro meu. Eu fui subir a rua ontem, eu não senti cansaço, eu fiquei tão feliz. Coisas pequenas, que aí você vê, nosso corpo realmente é templo. Nós somos uma máquina. Se a gente não cuidar, dá PT. E outra, se você não tá bem, como que você vai estar bem com o próximo? Entendeu? Não tem. Como que você vai estar bem para cuidar das pessoas, para servir a Deus, para servir as pessoas? Não tem. Entendeu? Então, essa é uma reflexão que, assim, eu quero falar para as mulheres, sabe? Porque a gente sempre coloca as pessoas na frente. As pessoas, filho, marido, né? A casa, as contas. E a gente vai ficando. A gente vai ficando. E a gente não se percebe. Entendeu? Então uma coisa que junto com a perimenopausa, a maturidade dos 45 anos me trouxe é essa percepção de mim mesma. Então, se percebam. E outra coisa, a gente hoje em dia fica muito trancada dentro de casa, não socializa, sabe? E aí, esses momentos que a gente passa, é importante a gente ter pessoas próximas a nós que passaram por isso, ou que a mãe passou por isso, pra te dar um insight, falar assim, amiga, quantos anos você tá? Será que você não está com a pele entrando em perimenopausa? Você já foi ver seus hormônios, entendeu? Até pra isso é importante a convivência com as pessoas, e eu sei que hoje em dia tá cada dia mais difícil, porque nós somos maus por natureza, nós somos mesmo. Né? E aí o que a gente faz com a nossa maldade aí é da gente, né? Se a gente melhora, se a gente evolui, é com nós, né? Cada um com seu cada um. Mas a nossa tendência é ser zoado. Então, é importante a gente conviver com as pessoas, é importante a gente estar no meio de amigos, a gente ter poucos e bons amigos. É importante, por que não, a gente ter uma religião.
a gente frequentar uma igreja. Eu tô falando igreja porque é o que eu frequento. Você pode procurar o que você quiser e tá tudo bem. Mas é nessas confraternizações com pessoas da mesma fé que você tem trocas, entendeu? Porque hoje em dia no serviço é cobra querendo comer cobra, né? É difícil, e assim, muita gente fala, eu não consigo ser assim, eu vou aprender ainda, mas muita gente fala que no trabalho a gente não pode ser amiga. E aí, né? A gente precisa conviver com as pessoas. É um mandamento também de Deus, né? Então, assim, fica uma dica, sabe? Esse vídeo é mais sobre isso, sabe? Essa semana eu conversei com uma amiga minha, que na mesma faixa etária de minha, e eu alertei sobre isso. Eu falei, amiga, você presta atenção, eu comecei a fazer tratamento pra perimenopausa, porque eu entrei assim na perimenopausa com tudo, muitos sintomas de uma vez, né? Será que você não tá? Aí ela falou pra mim assim, amiga, que bom você falar isso, porque eu ando tendo uma procrastinação, um cansaço, eu acordo com um cansaço esquisito. Eu falei, é perimenopausa. Pode ir atrás que você está na perimenopausa. Então, é importante conviver com as pessoas, sabe? Duas coisas importantes que eu entrei no vídeo pra falar sobre a perimenopausa e eu tô falando sobre o relacionamento com as pessoas. É importante. Então, pensem sobre isso, né? Invistam nas pessoas, invistam em você primeiramente. E Deus vai fazendo o resto. Ele vai, tá bom? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Me sigam, por favor. Tchau.